Então, pessoal, vamos começar a aula de hoje, então, certo? Na aula de hoje a gente vai ver como calcular a resposta completa de circuitos de segunda ordem, tá? A minha ideia é estabelecer um procedimento de cálculo, né, e de análise do circuito, juntando tudo aquilo que a gente viu nas aulas passadas, né? A gente viu o que são circuitos de segunda ordem, aquela questão de que eu vou ter duas constantes arbitrárias para determinar, então eu preciso ter duas condições iniciais, que é a condição inicial, derivada da condição inicial, né? Mais a questão da resposta natural, a resposta forçada e como que a gente obtém a resposta completa a partir daí, tá? Em princípio, é um procedimento que ele é bem longo, assim, né, e trabalhoso, mas a minha ideia foi fazer uma metodologia mesmo de análise do circuito, colocando certinho para vocês assim, a condição inicial tu tem que analisar em t menor do que zero, considerando o indutor e o capacitor em regime estável, né? E daí a derivada da condição inicial é de tal maneira. E assim eu fui indo, né, passo a passo, explicando como vão ser os circuitos e quais são as condições que vocês vão ter que aplicar para determinar cada uma desses parâmetros, né? Então, além desse procedimento em si, eu vou pegar um exemplo e à medida que eu for explicando o passo do procedimento, eu já vou pegar lá no exemplo, né, e vou mostrar como calcula, tá? Então a gente vai fazer ali vai ficar trocando entre janelas, né, entre a apresentação e o nosso quadro virtual ali, né, para vocês entenderem certinho, assim, já com um exemplo, né, como calcular, tá ok? Então, vou compartilhar a tela aí com vocês. E qualquer dúvida, pessoal, vão mandando no chat aí, tá? Ou podem abrir o áudio também, falar, tá? Não tem galho. Então aqui a gente vai ver a nossa aula 34, né? Que é a resposta completa de circuitos de segunda ordem, né? Tá? Então, o que eu trouxe para vocês aqui, né, nesse item 7.8, é uma organização de toda a informação que a gente teve nas aulas anteriores, né? Ou seja, tudo que eu mostrei para vocês como obter, né, como que foi deduzida cada uma das equações, cada uma das raízes da equação característica, tudo isso aí, eu mostrei lá vamos dizer, a origem e obtenção daqueles parâmetros. Agora o que eu vou mostrar é como costurar tudo, tá? Para a gente obter a resposta completa. Que a resposta completa é o nosso objetivo final, tá? Ou seja, é uma equação ali que ela vai determinar vamos dizer, a evolução no tempo de determinada variável, né? Seja corrente no indutor, tensão no capacitor, né? Qualquer variável do meu circuito, na verdade. Então ela vai ter uma equação ali, um x dt, né? Que eu posso substituir qualquer valor dt ali, de zero, né, até infinito, e eu vou saber qual é o valor instantâneo daquela variável naquele instante de tempo, tá? Então, para isso, pessoal, para a gente ter essa resposta completa, eu preciso ter a resposta natural da minha variável, tá? Que é aquele nosso xn dt ali, e a resposta forçada, que é esse x de infinito, tá? Então, a resposta natural, né? A gente viu que a resposta natural é aquele transitório, né, do circuito. Então, como eu analiso sempre esse transitório desabilitando as fontes independentes, né? Então, o valor final que seria quando t igual ao infinito, né? Sempre é zero.
né? E a gente viu que dependendo das raízes da equação característica, né, a equação característica sendo aquela equação que sai lá da equação diferencial de segunda ordem, né, então eu tenho 3 tipos de resposta, né, que pode ser a superamortecida, né, quando as raízes são reais e distintas, ela pode ser criticamente amortecida, quando as raízes são reais e iguais, e subamortecida, quando eu tiver raízes complexas, né? E além das raízes, né, eu ainda vou ter 2 constantes arbitrárias, né, aquele A1 e o A2, né, que elas são constantes a serem definidas lá na análise do meu circuito. Mas é a última coisa que eu vou obter, vão ser essas constantes arbitrárias. Tá? Isso aí vai estar tudo no nosso procedimento mais adiante. Tá? E a resposta forçada, né, que é esse meu x de infinito aí que eu tenho nessa equação, no caso de circuito CC, ela sempre vai ser uma constante. Tá? Então sempre vai ser um valor de corrente contínua ali, ou uma tensão CC ou uma corrente CC. Tá? Mas isso aí, pessoal, se a gente for analisar circuitos que não são CC, tá? Ou seja, circuito CA, ou qualquer fonte de excitação que varie no tempo, né? Uma excitação dente de serra, uma excitação quadrada, né? A minha resposta forçada, ela sempre vai ter o formato da fonte de excitação, né? Ou seja, se a fonte de excitação for senoidal, a resposta forçada vai ser senoidal, tá? Mas eu sempre vou poder analisar qualquer circuito com a resposta completa dessa maneira, né? Onde eu vou ter um transitório, né? Esse transitório é o que eu chamo de resposta natural, e também uma resposta forçada, né? E a resposta completa, então, é composta da soma dessas duas, tá certo? Qualquer dúvida, vão colocando no chat, tá, pessoal? Ou abrindo o áudio aí falando, tá? Eu vou até dar uma espiadinha aqui para verificar se não cair de novo, né? Às vezes cai aqui a transmissão e eu fico falando ali que nem louco, sozinho. Bueno, então, pessoal, o que a gente vai fazer aqui, né, é obter essa resposta completa através de um procedimento passo a passo. Tá? Então, a gente vai pegar essa análise, que eu não vou mentir para vocês, que ela é uma análise complexa, né? Mas eu procurei dividir aqui em 5 passos diferentes, né? Onde para cada passo desses eu tenho uma análise mais simples. Tá? Então a gente pegou aí vamos dizer, uma análise bem complicada e dividiu em 5 passos menos complicados um pouco. Tá? Então no que consiste esses passos? Consiste em obter as condições iniciais, tá? Condição inicial sempre para corrente no indutor e tensão no capacitor. Tá? Eu sempre vou trabalhar com essas duas variáveis a princípio, tá, pessoal? Se eu quiser, por exemplo, se num circuito eu quiser saber a tensão no indutor, tá? Eu antes vou calcular a corrente no indutor. Tá? Para depois, então, quando eu tiver a resposta completa da corrente no indutor, eu vou ter a tensão no indutor aplicando a relação entre tensão e corrente no indutor, né? Onde a tensão é a indutância vezes a derivada da corrente. Tá? Então a gente sempre vai trabalhar com essas duas variáveis, corrente no indutor e tensão no capacitor. Tá? Então essas aí seriam as condições iniciais. A derivada, então, das condições iniciais é a segunda condição inicial que eu preciso, né? Então eu vou ter que obter a derivada da corrente no indutor, né? Calculando a tensão no indutor em 0 mais dividido por L, né? E a derivada da tensão no capacitor em 0 mais seria a corrente no capacitor dividido pela capacitância. Tá? Mas a gente vai ver depois esses pontos aqui em detalhe. Tá? Aqui eu só estou citando tudo que a gente vai calcular. Tá? A resposta forçada, então, esse meu x de infinito, né? A resposta natural é o xn dt, e a resposta completa depois, então, vai ser o meu x dt.
tá? Lembrando que esse X aqui, né, ele pode ser tanto corrente no indutor quanto tensão no capacitor, certo? Então agora nos próximos slides eu vou mostrar esse procedimento passo a passo na solução de circuitos, tá? Então a gente vai ter no slide a explicação, né, para o cálculo de cada um desses parâmetros aqui, e eu vou estar fazendo aqui vou estar alternando, né, com o nosso quadro, e daí eu vou pegar um circuito exemplo, né, e vou ir resolvendo com vocês, daí passo a passo, tá? Eu explico o passo e daí a gente resolve ele no nosso quadro, tá certo? Nenhuma dúvida ainda? Vamos lá então. Primeiro lugar, condição inicial, tá? Que aqui seriam as condições iniciais. Eu vou explicar esses passos, pessoal, sempre para tensão no capacitor e corrente no indutor, tá? Apesar de que alguns circuitos eu poderia calcular, por exemplo, a condição inicial só de um, ou, na verdade a condição inicial não, mas a derivada da condição inicial poderia calcular só para um deles, mas a explicação aqui vai ser completa, tá? Ou seja, sempre para obter a corrente no indutor e a tensão no capacitor, tá? Então, a primeira coisa que eu preciso fazer, pessoal, antes de começar a análise de qualquer circuito de segunda ordem, tá? Eu tenho que definir os sentidos das correntes e polaridades de tensão, tá? No indutor, né? E também sentido de corrente e tensão no capacitor, tá? Sempre respeitando a convenção do elemento passivo. Aqui esse texto aqui ficou um pouco confuso aqui, tá, pessoal? Eu vou refazer ele depois. Mas é sempre isso, é definir tensão e corrente no indutor e no capacitor, certo? Sempre respeitando a convenção do elemento passivo. O que é a convenção do elemento passivo? A corrente sempre entra pelo terminal positivo de tensão, tá? Então, no começo do exercício, eu vou estabelecer o sentido da corrente e polaridade de tensão, e daí para todos os passos posteriores, tá? Eu sempre vou obedecer ao mesmo sentido de corrente e a mesma polaridade de tensão, certo? Então a gente já vai ver ali como fazer. Antes eu só vou aqui mostrar para vocês qual é o procedimento. Vocês vão ver que é bem simples, tá? Então eu coloquei aqui passo a passo aqui, tá? Bem Mobral, tá? Então olha só. Primeiro, redesenhe o circuito para T menor do que zero, tá? Substitua o capacitor por um circuito aberto, substitua o indutor por um curto-circuito, certo? Determino a tensão no circuito aberto, que vai ser o meu VC de 0-, e determino a corrente no curto-circuito, que vai ser a corrente de 0-. Tá? Então, esse procedimento a gente já fez várias vezes, né? Se vocês ficarem com alguma dúvida, me perguntem. Mas eu vou ali mostrando agora num circuito para mostrar para vocês como a gente faz, tá? Então, deixa eu só localizar aqui onde é que está o quadro. Aqui. Então, pessoal, aqui vou começar a analisar esse circuito, tá? Então, condição inicial. Bom, antes ainda de eu começar a determinar a condição inicial, olhem como está o sentido da corrente no indutor, que está sendo pedido para vocês, e olhem como está a polaridade da tensão. Tá? Então, isso aqui que eu falei, ó, a tensão no indutor vai ter essa polaridade aqui, mais menos VL, certo? Por quê? Porque a corrente entra pelo terminal positivo de tensão. E a corrente no capacitor vai ter esse sentido aqui,
certo? Porque a corrente tem que entrar pelo terminal positivo de tensão, certo? Então, vocês vão ter o slide aí, né, que mostra o passo a passo, mas, vamos dizer, o primeiro passo é redesenhar o circuito para T menor do que zero, né, considerando o indutor como um curto e o capacitor como um circuito aberto. Tá? Então, em T menor do que zero, aquela minha chave ali vai estar aberta, certo? Então, o meu circuito fica dessa forma. Olha só. A minha fonte, né, de 12 volts. Meu resistor de 4 ohms. Tá? O meu indutor é um curto, certo? E aqui estaria o meu IL de zero. Tá? Vou chamar, só renomear aqui as variáveis. Isso aqui vai ser IL, isso aqui vai ser VC. Tá? E o meu capacitor, então, um circuito aberto. Tá, pessoal? E aqui estaria o meu VC de zero. Tá? T menor do que zero aqui. Tá, pessoal? Então, olha só, o circuito fica bem simples de ser analisado, né? Nesse caso aqui, então, eu sei que a corrente no meu indutor é zero, né? E a tensão no meu capacitor vai ter a mesma tensão da fonte, né? Porque a queda no resistor de 4 ohms é zero. Então eu tenho que o meu VC de 0 menos é igual a 12 volts. Certo? E o meu IL de 0 menos é igual a 0 amperes. Fechou? Esse aqui, então, é o primeiro passo. Tá? O primeiro passo da minha análise. Vamos voltar agora, então, lá para os slides. Então, agora eu passo para o meu item 7.8.2, tá? Que seriam as derivadas das condições iniciais. Tá? Pessoal, eu não estou acompanhando o chat, tá? Se alguém fizer alguma pergunta e eu não ficar sabendo aqui ó, tem uma pergunta do Paulo. Vai sempre pedir corrente no indutor ou tensão no capacitor? Paulo, assim, ó, a questão que vai cair para vocês, eu posso pedir uma tensão num resistor qualquer do meu circuito, tá? Mas vocês sempre terão que calcular, antes de calcular o que está sendo pedido no circuito, vocês vão ter que calcular a corrente no indutor ou tensão no capacitor. Tá? Não tem como calcular uma variável direto lá, uma outra variável do circuito. Tá? Primeiro tu determina essas variáveis nos elementos, né? Corrente no indutor e ou tensão no capacitor, para depois verificar o que está sendo pedido no exercício. Tá? Isso sempre. Tá certo? Vou voltar aqui na apresentação. Agora, pessoal, depois que eu tive a derivada, depois que eu tinha o cálculo da condição inicial, eu vou partir para o cálculo da derivada da condição inicial. Tá? O que é a derivada da condição inicial, então? Vai ser aquele meu DVC de 0 dt, né? E o meu DIL de 0 dt, certo? Que é aquela segunda condição inicial que eu preciso, porque lá no final da análise do circuito eu vou ter duas constantes arbitrárias para serem determinadas. Né? Então eu vou precisar da derivada da condição inicial. Tá? Então, primeiro detalhe, a análise desse parâmetro ela é realizada em t igual a 0 mais, certo? Ou seja, no instante, né, no infinitésimo, logo depois da mudança de estado do circuito, em t igual a 0. Tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é que a corrente do indutor e a tensão no capacitor em 0 mais vai ser igual à corrente no indutor e a tensão no capacitor em 0 menos. Tá?
essas variáveis não podem mudar instantaneamente, certo? Então esse aí é um ponto de partida para a nossa análise da derivada da condição inicial, certo? Sabendo isso, então, qual é o procedimento? Eu vou redesenhar o meu circuito completo para t maior do que zero, tá? Por que eu ressaltei aqui o circuito completo? É porque esse circuito ele vai conter as fontes independentes, tá? Então, no caso da derivada da condição inicial, é o circuito completo para t maior que zero, certo? Então, a minha chave comutou e eu desenho o circuito com a configuração que ele vai ter para t maior do que zero, certo? Nesse caso agora, eu vou ter que determinar a tensão sobre o indutor, né, que é o VL de 0+, e a corrente no capacitor, o IC de 0+, respeitando, né, pessoal, aquela polaridade de tensão em sentido decorrente que eu estabeleci lá no começo do exercício, tá? E por que então que eu determino essas variáveis? Porque a derivada da corrente no indutor, né, é a tensão no indutor por L. Tá? Tá aqui essas duas expressões que vocês têm aqui embaixo. E a derivada da tensão no capacitor é a corrente no capacitor dividido pela capacitância, certo? Essas expressões aqui, como eu expliquei lá na aula que a gente viu isso, ela vem da relação entre tensão e corrente no indutor e no capacitor, né? Ou seja, VL é L dI dt e o IC é C dVC dt, certo? São essas equações no instante t igual a 0+, nada mais do que isso, tá certo? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Aqui não tem nada escrito. Eu vou ali então para o nosso exemplo, tá? Então, agora nós vamos para a derivada da condição inicial. Vou colocar aqui. Bom, então, ela é obtida em t igual a 0+. Tá? Em t igual a 0+, quer dizer que a minha chave já comutou, certo? E, como foi dito ali, o circuito tem que ser desenhado completo, tá, pessoal? Ou seja, com a fonte de tensão também. Então, eu vou ter aquela fonte ali de 12 volts. Aqui o meu resistor de 4 ohms. Aqui eu vou ter o meu indutor, né, que ele tem 1 Henry. E isso aqui é importante, ó, pessoal. Eu preciso determinar esse VL aqui com essa polaridade. Por que essa polaridade? É a que eu defini lá no começo do exercício. Tá? Vocês podem olhar lá no circuito original, ela está com essa polaridade. Tá? Minha chave está fechada. E agora aqui eu tenho o meu capacitor. Certo? Esse capacitor tem meio farad. E a corrente tem que ter esse sentido aqui. Né? Por quê? Está determinado lá no começo do exercício. Tá? Então, o que eu preciso saber aqui para analisar esse circuito? Eu preciso saber que essa corrente aqui, ó, aqui eu não vou colocar completinho, tá, pessoal? Porque está difícil de escrever aqui, mas seria o meu IL de 0+, né, que ele é igual ao IL de 0-. Né? Então eu sei que ali, né, o meu IL de 0+, ele vai ser igual a 0. Tá? E o meu VC de 0+, ele vai ser igual a 12 volts. Tá? Por quê? Porque eu determinei ali naquele ponto anterior. Certo? Então, esses valores não vão mudar. Certo? Então, agora eu tenho que analisar o restante do circuito para obter o meu VL e para obter o meu IC
partindo desses valores que eu tenho e da configuração do meu circuito, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, eu sei que nesse resistor, em T igual a 0 mais, descendo aqui, ó, eu vou ter uma corrente de 6 amperes. Tá? Por que eu sei isso? Porque a tensão no meu capacitor é 12 volts e ela está aplicada sobre um resistor de 2 ohms. Certo? Então, eu sei que a corrente nesse resistor é dada pela lei de Ohm. Né? V dividido por R. Vai dar 6 amperes. Tá? Então, eu vou começar determinando aqui a corrente no meu capacitor em 0 mais. Certo? Então, eu sei que o meu IL de 0 mais, eu vou analisar esse nó aqui, ó, pessoal. Tá? Ele vai ser igual a 6, né? Mais o meu IC de 0 mais. Tá? Ops. Tá, pessoal? Estou indo bem na lenta aqui, bem na manha, certo? Para vocês entenderem direitinho. Então, o meu IC de 0 mais vai ser igual a menos 6 amperes. Certo? Logo, a derivada da tensão no capacitor em 0 mais é igual ao IC em 0 mais sobre C, né? Que vai ser menos 6 dividido por 1 meio. Então é menos 12 volts por segundo. Certo? Agora, então, eu vou determinar lá a tensão no meu indutor. Tá? Eu vou analisar, para pegar a tensão no indutor, eu vou analisar essa malha, essa primeira malha aqui, tá, pessoal? Então, eu tenho ali menos 12, né? A corrente, o IL de 0 mais, ele é igual a 0, né? Então, a tensão naquele resistor de 4 ohms ali é 0, tá? Mais o meu VL de 0 mais a tensão naquele resistor, que eu sei que é igual ao meu VC, né? Certo? Então, menos 12, o meu VC é mais 12, menos 12 mais 12 é 0, né? Daqui, então, eu tiro que o meu VL de 0 mais vai ser igual a 0, logo o meu DIL de 0 mais sobre dt, né? Que ele é igual ao VL de 0 mais sobre L, isso aqui é igual a 0. Tá? Esse é o procedimento, então, pessoal, que foi colocado ali para vocês, certo? Ou seja, é aqui na anterior. Redesenho o circuito completo para T maior do que 0, tá? Determino a tensão sobre o indutor, que é o VL de 0 mais, a corrente no capacitor, que é o IC de 0 mais, e com isso eu tenho a derivada das condições iniciais. Tá? Tranquilo até aqui, pessoal? Professor, uma pergunta. Oi, diga. Ali, quando tu falou que o IL de 0 menos é igual ao IL de 0 mais, né? Sim. Daí, tipo, como tu sabia já que a corrente era 0, não dava pra falar que a tensão no indutor era 0 também já? Não pode, cara. Olha só. O fato da corrente no indutor ser 0 não quer dizer que a tensão vai ser 0. Tá? Porque assim, a corrente no indutor não pode mudar instantaneamente de 0 menos para 0 mais. Tá? Mas isso é a corrente no indutor. A tensão pode mudar instantaneamente de 0 menos para 0 mais. Entendeu? Aqui, vamos dizer, por coincidência, tá? Por coincidência não, mas pela configuração do circuito, deu a coincidência da tensão no indutor em 0 mais ser 0. Tá? Mas isso não é sempre que vai acontecer. Tá? É a mesma coisa ali, ó, a corrente no capacitor, né? A corrente no capacitor em 0 menos, ela era 0, porque ele era um circuito aberto. Só que em 0 mais ficou menos 6 amperes. Entende? A corrente no capacitor muda instantaneamente.
mas a tensão no capacitor não pode mudar instantaneamente. Entendido. Tá? Valeu. Isso aí sempre tem que ter em mente, né? O que não muda, o que não pode mudar instantaneamente é corrente no indutor e tensão no capacitor. Tá? O resto tem que calcular. Nesse caso aqui foi, como é que eu vou te dizer? Foi uma questão da configuração do circuito. Tá? Se tivesse, sei lá, qualquer outro elemento por aí, ela poderia ser diferente, poderia não ser zero. Tá? Valeu. Feito, nada, Valeu. cara. Paulo, tu perguntou por que a corrente do capacitor é menos 6. Eu apliquei a lei das correntes nesse... Deixa eu marcar aqui em vermelho para ti. Ó. Nesse nó aqui. Ó, eu tenho IL, está entrando no nó, e está saindo 6 mais IC. Né? Então, olha aqui. Ó, o IL, né, é o que está entrando no nó, vai ser igual a 6 mais IC. Tá? Então, o IL de 0 é 0. Então, o 6 passa para o outro lado, menos 6. Né? Por isso que o IC é menos 6. Tá? É lei das correntes de Kirchhoff aplicado naquele nó ali. Fechou? De novo, né, pessoal? Estou indo bem na manha aqui para ficar bem explicadinho. Tá? Não se aborreçam aí se vocês já estão sabendo tudo e eu estou só repetindo aqui. Tá certo? Vamos agora ali para o nosso terceiro ponto. Tá? Então, eu coloquei agora no nosso procedimento o cálculo da resposta forçada. Tá? Então, eu pulei da derivada da condição inicial para a resposta forçada. Tá? Por que eu vou calcular a resposta forçada agora? Isso aí foi uma escolha minha, tá? Mas é porque a resposta forçada ela é obtida no mesmo circuito do passo anterior. Tá? Então, tipo assim, se vocês vão estar trabalhando numa sequência aí da análise, né? Então vocês não precisam redesenhar o circuito de uma forma e depois lá no final ter que voltar num que vocês já tinham redesenhado. Tá? Então esse aqui vai usar o mesmo circuito do passo anterior. Tá? Então, primeiramente, o que é a resposta forçada? Ela vai ser a resposta estável, né, da corrente no indutor e da tensão no capacitor. Né? É quando eu digo T igual a infinito. Né? Por que ela é a resposta estável? É porque eu não tenho mais variação, né, de corrente no indutor e nem variação de corrente no capacitor. Né? Então eles estão estáveis, né? O indutor como um curto-circuito e o capacitor como um circuito aberto. Tá? Então qual é o procedimento que eu uso para obter a resposta forçada? Eu vou usar o mesmo circuito do passo anterior, tá? Vou substituir o capacitor por um circuito aberto e o indutor por um curto-circuito. Tá? Que é a mesma coisa lá da condição inicial, certo? A única diferença da condição inicial para a resposta forçada é que a condição inicial ela é obtida para t menor do que zero e a resposta forçada para t maior do que zero. Tá? Mas o procedimento é o mesmo. É substituir o capacitor por um circuito aberto, o indutor por um curto. E daí eu determino a tensão no circuito aberto e a corrente no curto-circuito. Certo? Vamos lá então para o nosso quadro. Só olhei aqui se não tinha nenhuma questão mais. Então, eu vou analisar esse mesmo circuito, tá, pessoal? Considerando o indutor como um curto e o capacitor como um circuito aberto. Tá? Eu vou redesenhar aqui, tá? Para ficar mais nítido para vocês. Tá? E para não fazer riscaria ali em cima do outro circuito. Tá? Então, vai ser esse mesmo circuito que eu tinha ali na derivada da condição inicial. Tá? Ou seja, tem que incluir, né, as fontes independentes. Aqui eu tenho aquele resistor de 4 ohms. O meu indutor aqui é um curto,
tá? E aqui vai estar o meu IL de infinito, certo? A resposta forçada da corrente no indutor. É para T maior do que zero, então a chave permanece fechada, né? 2 ohms. E aqui o meu capacitor troco por um circuito aberto. E eu vou ter aqui o meu VC de infinito. Certo? Então vocês podem ver que fica um circuito bem simples de analisar, né? Então eu tenho 12 volts aplicados sobre 6 ohms. Então eu sei que o meu IL de infinito vai ser igual a 2 amperes, né? E o meu VC de infinito, né, vai ser 2 amperes vezes 2 ohms, né? Vai ser 4 volts. Tá? Essa aqui é a resposta forçada. Tá, pessoal? Então já tenho aqui 3 passos feitos. Certo? Condição inicial, derivada da condição inicial e resposta forçada. Tá? É importante vocês organizarem sempre as soluções de vocês dessa forma, tá? Porque eu sempre considero, mesmo que lá no final do circuito se erre a resposta final, eu vou analisar se calculou a condição inicial, se calculou a derivada da condição inicial, se calculou a resposta forçada. Tá? Então é sempre bom organizar as soluções de vocês. Tá certo? Então essa aqui é só isso daí. Tá? Aqui. Vamos ver se tem alguma questão ali. Não. Podemos ir adiante, pessoal? Agora o dodói. Tá? Agora a resposta natural. Certo? Então, a resposta natural é a que vai ser um pouco mais trabalhosa, né? Porque é aquela que envolve equação diferencial de segunda ordem, né? Se for o caso. Mas se eu conseguir achar que o meu circuito ele é RLC série ou RLC paralelo, a gente já vai ter as respostas que a gente obteve lá nas aulas anteriores. Tá? Mas eu coloquei o procedimento aqui também passo a passo, tá, pessoal? Para vocês terem isso aqui como vamos dizer, um cronograma aí, um checklist para vocês resolverem os circuitos de segunda ordem. Tá? Então, a resposta natural ela vai representar o transitório, né, entre o começo da resposta, né, em t igual a zero, e o seu fim. Né? Não seria t igual ao infinito aqui, mas é o tempo o tempo no qual a resposta estabilizou. Tá? Então, qual seria o procedimento? Em primeiro lugar, redesenho o circuito para t maior do que zero, tá? Desabilitando as fontes independentes. Tá, pessoal? Então isso aqui é importante. Sempre tenho que desabilitar as fontes independentes. Tá? Ou seja, uma fonte de tensão vira um curto-circuito, fontes de corrente viram um circuito aberto. Tá, ok? Segundo passo. Se possível, né, dependendo da configuração que o meu circuito ficar, eu posso associar os resistores do circuito equivalente, né? Sempre procurando simplificar o circuito de modo que ele se encaixe nos casos RLC série ou RLC paralelo. Tá? Então, agora eu vou ter que verificar o tipo, né, que vai ficar o meu circuito equivalente. Se ele for um RLC série, eu já tenho aqui a equação para o cálculo do alfa e do ômega zero, dada no slide. Tá? Se for RLC paralelo, eu tenho aqui também as equações para o alfa e para o ômega zero. Tá? Já está aí, vocês não vão precisar nem procurar nos slides anteriores. E se for um circuito genérico, né, isso aí eu expliquei nas aulas anteriores, aí vocês vão ter que analisar o circuito, né, utilizando as leis de Kirchhoff, de modo a obter a equação diferencial de segunda ordem. Tá? Uma vez obtida a equação diferencial de segunda ordem, eu posso obter o alfa e o ômega zero colocando dessa forma aqui, né,
onde a minha equação característica ela é S ao quadrado mais 2 αs mais ômega zero ao quadrado. Certo? Bueno, a gente sabe, né, que dependendo das raízes dessa equação característica, né, ou seja, dependendo ali dos valores do alfa e do ômega zero, né, que eu obtive naquele passo anterior, eu vou ter 3 tipos de resposta natural. Né? Eu vou ter o caso superamortecido quando o meu alfa for maior que o ômega zero. Né? Então eu vou ter essa resposta aqui, né? A1e na S1t mais A2e na S2t, onde o S1, onde essas raízes, né, S1 e S2, são dadas em função do alfa e do ômega zero. Né? Menos alfa mais ou menos raiz de alfa ao quadrado menos ômega zero ao quadrado. Se o meu alfa for igual ao ômega zero, né, eu tenho o caso criticamente amortecido e a minha resposta natural vai ser da forma e na menos alfa t, que multiplica A1t mais A2. Tá? E o meu terceiro caso é o caso subamortecido, quando o meu alfa for menor que o ômega zero, e a minha resposta natural vai ser da forma e na menos alfa t, que multiplica B1 cosseno de ômega dt mais B2 seno de ômega dt. Tá? Onde o ômega d está dado aí também para vocês, que ele é raiz de ômega zero ao quadrado menos alfa ao quadrado. Tá? Todos esses 3 casos aqui, pessoal, a gente viu nas 3 últimas aulas a dedução de cada um deles, né, como que eu cheguei em cada uma dessas respostas. Tá? Mas esse aqui é o procedimento. Tá? Voltando aqui, vou simplificar o circuito, né, para ter maior do que zero, desabilitando as fontes independentes. Determino o alfa e o ômega zero, dependendo do tipo do meu circuito, e a partir do alfa e do ômega zero eu tenho a minha resposta natural. Certo? Então vamos ver lá como que fica na análise do circuito. Vou colocar agora nesse, acho que a partir daqui a resposta natural. Bom, então o que diz lá o meu procedimento, pessoal? Eu vou ter que redesenhar o meu circuito, tá? Para t maior do que zero, certo? Desabilitando as fontes independentes. Tá? Então, se eu olhar o circuito ali, né, qual é a configuração dele, que eu me perdi aqui com o zoom. Aqui. Eu tenho ali que a minha fonte vira um curto, tá? Aqui resistor de 4 ohms, o indutor de 1 Henry. A minha chave vai estar fechada aqui. Então eu tenho esse resistor aqui de 2 ohms. E aqui o meu capacitor de meio farad. Tá, pessoal? Então esse aqui é o circuito, né, para t maior do que zero, desabilitando as fontes independentes. Tá? Lembrando que o meu VC tem essa polaridade e o meu IL tem esse sentido. Tá? Então o meu IC tem que estar entrando pelo terminal positivo de tensão e o meu VL, né, ele tem essa tensão aqui, né, mais menos VL. Tá? Isso aqui já foi colocado lá no... Ficou meio bagunçado isso aqui, deixa eu só redesenhar isso aqui. Vou colocar o IL aqui, ó. Um pouquinho mais de espaço. E o meu VL aqui. Tá, pessoal? Então, redesenhei o circuito para t maior do que zero, desabilitando as fontes independentes. Daí o que a gente faz? A gente cruza o dedinho, né? Dá uma rezadinha para que ele seja do tipo RLC série ou RLC paralelo. Tá? Nesse caso aqui, deu ruim. Né?
Por que deu ruim? Porque essa configuração aqui, ela não é nem RLC série e nem RLC paralelo. Tá? Então agora eu vou ter que usar tudo aquilo que o Prof. Marco me ensinou a respeito de leis de Kirchhoff, né? Para poder determinar aqui as raízes dessa equação característica. Tá? Então eu vou colocar um IR aqui nesse resistor, tá? E vou começar a equacionar esse circuito, né? Primeiramente aqui eu sei que o meu IL ele é igual ao IR mais o meu IC, certo? Só usei aqui vamos dizer, a lei das correntes de Kirchhoff nesse nó aqui, certo? Então, o segredo aqui, né, pessoal, é colocar todas as variáveis que estiverem na minha equação em função de corrente no indutor e tensão no capacitor, tá? Porque são as que me determinam a minha equação diferencial de segunda ordem, tá? Então, IL eu mantenho, né? O meu IR aqui, pessoal, ele vai ser VC dividido por 2, tá? Ou seja, representei a corrente no resistor, que esse resistor tem paralelo com o capacitor, né? Como sendo a tensão do capacitor dividido por 2, né? Mais a corrente no capacitor. Também tenho que determinar em função da tensão no capacitor, né? Que vai ser C, né? Que é 1/2 dVc sobre dt. Tá? Ou seja, já tenho uma equação. Tá? Agora eu vou analisar essa malha aqui, tá? Para obter a minha segunda equação, agora analisando em função das tensões, né? Porque a tensão no indutor que vai me dar a derivada da corrente. Então, fazendo essa malha, eu tenho que 4IL, né? É a queda no meu resistor, né? A corrente IL está circulando nele, mais L, que é 1, né? 1 DIL sobre dt, tá? Mais VC é igual a zero. Tá? Ou seja, as duas equações estão em termos de corrente no indutor e tensão no capacitor. Tá? Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar uma e substituir na outra, né? Por exemplo, aqui eu já tenho IL isolado nessa daqui, né? Eu vou substituir nessa equação aqui. Então, eu tenho 4 que multiplica VC sobre 2 mais 1/2 dVc sobre dt, mais a derivada, né, do IL, que seria 1/2 do dVc sobre dt, mais 1/2 da derivada segunda, né, a derivada da derivada, mais VC, né, isso aqui é igual a zero. Certo? Se eu simplificar então essa equação, eu tenho aqui 1/2 da derivada segunda, né? Mais, eu tenho aqui 4 vezes 1/2 de dVc, que fica 2 dVc, mais 1/2 de dVc, né? Que fica 5/2. Letrinha feia. Né? Mais VC mais 2VC. Então seria mais 3VC. Igual a zero. Tá? Eu vou multiplicar toda essa expressão por 2 para deixar no formato padrão, né? Mais 5
5dVc sobre dt, né, mais 6 é igual a zero. Tá? Isso significa o que, pessoal? Significa que a equação característica é S ao quadrado mais 5S mais 6 igual a zero. Tá? Então, significa que o meu 5 é 2 vezes o alfa, né? E o meu 6 é o ômega zero ao quadrado. Né? Acho que é isso aí, né? Ali, eu tenho aqui para o circuito genérico, né? S ao quadrado mais 2 alfa S mais ômega zero ao quadrado. Né? Quer dizer que 2 alfa vale 5 e ômega zero ao quadrado vale 6. Tá? Então, eu tenho daqui que o meu alfa é igual a 2,5, né? E o meu ômega zero vai ser igual a... Quanto é que dá a raiz de 6? 2,45, mais ou menos. Tá? Então, eu tenho um caso aqui, né, onde o meu alfa é maior que o meu ômega zero, né? Ou seja, super amortecido. Então, eu sei que as raízes S1, 2 é menos alfa mais ou menos raiz de... Quanto é que é lá mesmo as raízes? Alfa ao quadrado menos ômega zero ao quadrado. Então, alfa ao quadrado vai dar 6,25 menos 6, que é 0,25, tirando a raiz é 0,5. Tá? Então, o meu S1 vai ser igual a 2,5 menos 2,5 mais 0,5, que é menos 2. E o meu S2 vai ser menos 2,5 menos 0,5, que é menos 3. Tá, pessoal? Então, uma coisa importante aqui, ó, essas raízes elas são válidas tanto para tensão no capacitor quanto para corrente no indutor. Tá? Agora eu escolho aqui o que eu vou querer calcular primeiro. Tá? Eu vou começar aqui pela tensão no capacitor. Tá? Então eu sei que a tensão no capacitor, e aqui que está um detalhe importante, ó. Essa aqui é a resposta natural, tá? VCN dt vai ser o A1 E na menos 2T mais um A2 E na menos 3T. Certo, pessoal? Então, voltando aqui, né? O que eu fiz aqui para a resposta natural? Redesenhei o circuito para ter maior do que zero, desabilitando as fontes independentes. Tá? Tentei associar resistor, não tinha como, e verifiquei o circuito resultante. Foi desse terceiro tipo, circuito genérico. Tá? É o mais trabalhoso de todos. Daí, no circuito genérico, eu tive que obter a equação diferencial de segunda ordem para obter aqui a minha equação característica. Né? Ou seja, para eu tirar os valores do alfa e do ômega zero desse circuito genérico. Né? Achei que o alfa era 2,5 e o ômega zero 2,45. Tá? Com isso, eu vim aqui para esse passo, né? Verificando que o alfa é maior que o ômega zero, eu caí no caso super amortecido, logo a minha resposta natural é do tipo A1E na S1T mais A2E na S2T. Né, onde o S1 e S2 está dado aqui por essa
por essa equação, né, que é a Bhaskara ali da equação característica. Certo? E daí eu obtive o meu xn dt. Certo? Então, todos vivos aí, pessoal, estão entendendo? Já bugaram aí? Como é que tá a coisa? Me deem um retornozinho aí. Estão me escutando ainda? Estão conseguindo entender bem, pessoal? Beleza, qualquer dúvida, perguntem, tá? Como eu falei, eu estou indo bem passo a passo, bem detalhadinho. Porque depois vocês vão conseguir resolver qualquer circuito de segunda ordem seguindo sempre esse procedimento. Tá certo? Vamos lá, então, vou voltar ali para a apresentação. Agora, eu tenho o último ponto da minha análise, tá? Que é a resposta completa. Essa análise, pessoal, a resposta completa ela é puramente matemática, tá? Ou seja, eu não preciso analisar circuito, nada mais. Eu só vou usar as informações que eu tive nos passos anteriores, tá? Então, a resposta completa, né, ela vai apresentar o comportamento da variável que eu estiver analisando para qualquer valor de tempo, né? Ou seja, eu posso substituir o valor do tempo ali para qualquer ponto agora, né, e eu vou ter ali o valor dessa variável. Então, qual é o procedimento, pessoal? Primeiro, eu vou determinar matematicamente a minha função, o xdt que eu citei aqui, né, que pode ser a corrente no indutor, o ILdt ou o VCdt, tá? Tanto faz, porque as raízes, né, que eu calculei ali para a resposta natural, elas são válidas para essas duas, tá? Depois disso, eu vou obter a derivada da minha função, tá? Ou seja, eu tenho que derivar, né, aplicar a derivada lá naquela função que eu obtive no primeiro ponto. Aplico a condição inicial, né, aquela que eu calculei lá no começo do exercício, para o meu xdt, fazendo t igual a zero em xdt, né? Ou seja, substituo t igual a zero na função. Aplico a derivada da condição inicial, né, que é o que eu obtive ali no ponto, no meu segundo ponto, né, no 7.8.2, para a derivada da função. Tá? E com isso, então, eu vou obter duas equações, né? E eu vou ter duas constantes arbitrárias, né? Que vai ser o A1 e o A2, ou o B1 e B2 se eu tiver no caso subamortecido, tá? Mas eu tenho agora no final que calcular essas constantes arbitrárias, né? Para terminar a minha análise, certo? Então vamos voltar lá para o nosso exemplo. Vamos ver aqui onde é que a gente coloca ela. Vamos colocar por aqui assim. Vou colocar aqui. Resposta completa. Bom, antes de eu começar a resolver, eu só vou aqui, pessoal, pescar os valores, né, que eu obtive nos pontos anteriores, tá? Ou seja, VC de 0 eu tinha achado que era 12 volts, o meu IL de 0 era 0, tá? Isso aqui vocês não precisam fazer, eu só estou buscando aqui para ficar mais fácil de analisar depois. O meu DVC de 0 dt é menos 12. E o meu DIL de 0 dt vai ser igual a 0. Tá? Só deixei aqui as condições iniciais para depois calcular mais fácil. Tá? Então, como eu estou trabalhando com tensão no capacitor, eu vou
ver qual é a resposta completa, o meu VCDT, tá? O que é o primeiro passo ali, então, ó, pessoal? O primeiro passo é determinar matematicamente a minha função, o xdt, né? Que é a resposta natural mais a resposta forçada. Tá? Então, eu vou colocar ali, ó, meu VCDT é o VCN dt mais o meu VC do infinito. Tá? Faltou eu colocar aqui o VC do infinito e o IL do infinito. Já vou colocar aqui. Que eu calculei ali, ó, VC é 4 volts. E o IL do infinito eu achei 2 amperes. Tá? Então, o meu VCDT, agora eu só vou substituindo, né, as expressões que eu já calculei. Né? A1 e na menos 2t, mais o A2 e na menos 3t, mais o VC do infinito, que é 4. Tá? Então, feito o primeiro passo, segundo passo, obter a derivada do meu xdt. Tá? Ou seja, eu tenho que derivar aquela função ali, né? Para o caso exponencial é barbadinho, é menos 2a1e na menos 2t, né? Menos 3a2e na menos 3t, e a derivada de 4 é igual a zero. Tá? Então agora eu tenho a expressão do meu VCDT, né? E tenho a expressão da derivada do VCDT. Agora eu vou ter que substituir as condições iniciais, né? Que é a condição inicial e a derivada da condição inicial, na função e na derivada da função. Tá? Ou seja, se eu substituir aqui VC D0, né? Eu achei que ele era 12, né? E isso aqui é igual a 1 mais o A2, né? Fica E elevado na zero nesses dois termos, então fica 1 mais A2, mais 4. Tá? Quer dizer que A1 mais A2 é igual a 8. Tá? E agora aqui na derivada, a derivada da tensão VC é menos 12. Né? Menos 12, que vai ser igual a menos 2a1 menos 3a2. Tá, pessoal? Então aqui eu tenho agora duas equações e duas incógnitas. Certo? Resolvendo então, pessoal, os valores aqui para o A1 e o A2, eu vou achar que o meu A1 vale 12, e o A2 vai ser igual a menos 4. Né? Porque daí eu tenho aqui 12 menos 4 é igual a 8, fecha, né? E menos 2a1 fica menos 24. Menos 3a2 fica menos 3 vezes menos 4, então mais 12, menos 24 mais 12 igual a menos 12. Fechou. Tá? Então, aqui eu obtive as constantes, né? A1 e A2, e agora eu só tenho que voltar para a minha resposta completa, né? Com os valores do A1 e do A2. Tá? Ou seja, meu VCDT é igual a 12, que é o A1, e na menos 2t, menos 4, e na menos 3t,
mais 4. Certo, pessoal? E aqui, claro, né, depois eu posso calcular, fazer a mesma coisa para a corrente no indutor, né? Dá para calcular também da mesma forma a corrente do indutor, ou eu posso analisar o circuito para calcular a corrente no indutor, tá? Mas não é o caso aqui que eu quero passar para vocês, tá? Mas se eu fizer, vamos supor aqui, vou fazer a mesma coisa para o meu ILDT, tá? Meu ILDT é o IL natural, né? Mais a resposta forçada. Tá? Então, o meu ILDT vai ser igual a A1 e na menos 2t mais um A2 e na menos 3t. Tá? E o IL de infinito é 2, mais 2. Tá? A derivada aqui vai ter a mesma função ali. Né? Menos 2 A1e na menos 2t, menos 3A2 e na menos 3t. E a derivada do D2 é 0. Então, o meu IL de 0 vai ser igual a A1 mais A2 mais 2, que é igual a 0, né? Olhando lá, minha condição inicial é 0. Então, eu tenho que A1 mais A2 é igual a menos 2. Tá? E a derivada vai ser igual a menos 2A1 menos 2A1 menos 3A2, que vai ser igual a derivada, a condição inicial é 0 também. Né? Assim, eu posso fazer, deixa eu ver aqui, para obter os valores do A1 e do A2, eu posso multiplicar por, vou colocar aqui, menos 2A1 menos 3A2 igual a 0. Daí aqui eu posso colocar 2A1, multiplicar aquela de cima por 2, né? Mais 2A2 igual a menos 4. Então daqui eu tenho que o A2 é igual a 4. Tá? E se o A2 é igual a 4, o A1 é igual a menos 6. Tá? E daí eu posso substituir aqui na resposta completa do ILDT, tá? Que seria menos 6 e na menos 2t mais 4 e na menos 3t mais 2. Certo, pessoal? Então, como eu falei, não é uma análise tão simples, né? Na verdade, ela é simples, mas ela é trabalhosa, né? Porque aqui a gente pegou uma resposta mais complicada e dividiu em várias, como é que eu vou dizer, soluções mais simples, né? A gente teve aqui o cálculo da condição inicial, a derivada da condição inicial, a resposta forçada, né? A minha resposta natural e a resposta completa.
Tá, pessoal? Mas isso aqui é como é que eu vou explicar para vocês? É um procedimento inicial, né? Vocês agora vão ter vários exercícios ali, né, para resolver, e pouco a pouco vocês vão pegando daí a prática, né? Vai ficando bem mais automático para resolver esses circuitos. Mas o importante é seguir essa metodologia, né? Então aqui fechamos a apresentação. E eu queria saber de vocês, né, se conseguiram entender bem, ou se ficou alguma dúvida, tá, pessoal? E aí, o que me dizem? Show de bola, Matheus. O importante agora, né, pessoal, é a resolução de exercícios, tá? É vocês pegarem a lista ali. Na lista tem vários exercícios, né? E treinar, né? O interessante é que essa resposta completa aí, ela, se vocês pegarem um circuito que ele não tem resposta forçada, né, um circuito em que eu não tenho nenhuma fonte conectada, nenhuma fonte independente conectada para t maior do que zero, mesmo assim ela é válida, né? Eu só vou substituir o meu x de infinito igual a zero ali e dá para usar o mesmo procedimento. Não muda nada, tá? Com relação ao cálculo das raízes ali, Paulo, qual seria a dúvida? Pode falar, Paulo. Tá tentando falar aí, Paulo? Ou te perdeu aí nos botões? O cálculo ali do S1 e do S2, né, da forma que eu mostrei, foi em função que era para o circuito genérico, né? Foi obtendo a equação característica. No caso do circuito genérico, né? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar de novo a tela com vocês aí. Às vezes ele dá pau aqui, eu tenho que reiniciar. Estão conseguindo ver minha tela aí, pessoal? Tá, beleza. Olha só, Paulo. A gente estava nesse caso aqui, ó, circuito genérico, tá? Eu já deixei até aqui a equação para vocês, ó. Num circuito genérico, eu tenho que obter a minha equação diferencial de segunda ordem, tá? Que, olha só, foi isso que a gente obteve aqui, ó. Nesse passo aqui, ó. Tá? Então eu vou pegar aqui e circular para ti, ó. Para o circuito genérico, então, eu tive que equacionar, né, o meu circuito, isolando ali corrente no indutor, tensão no capacitor, para achar a minha equação diferencial de segunda ordem, que é essa daqui, ó. Tá? Para essa equação diferencial de segunda ordem, né, eu tenho a derivada segunda do VCDT mais 5 dVc mais 6, eu tenho essa equação característica aqui, ó. S ao quadrado mais 5S mais 6 igual a zero. Tá? E eu sei que o que está multiplicando S vale 2α. E o termo independente é ômega zero ao quadrado. Tá? Daqui que eu tirei aqui os valores do alfa e do ômega zero. Tá? Que é justamente aqui dessa minha expressão. Ó. No circuito genérico, né, a minha equação característica é S ao quadrado mais 2αs mais ômega zero ao quadrado. Tá? Na verdade, essa equação aqui é válida
para qualquer desses 3 circuitos aqui. Tá? Só que se eu cair num caso RLC série, por exemplo, eu já tenho alfa e ômega zero definidos por essas expressões aqui. Tá? E se eu cair num RLC paralelo, eu tenho já o alfa e ômega zero definido aqui. Tá? Só para o circuito genérico, que ele não é nem RLC série, nem RLC paralelo, que eu preciso obter a minha equação diferencial de segunda ordem. Certo, Paulo? Era isso? Quais valores que eu coloquei dentro das raízes? Aqui, ó, eu só não fiz o cálculo tão detalhadinho assim, né? Mas é assim, ó, S12 vai ser igual a menos 2,5, né? Que é o alfa, mais ou menos raiz de 2,5 ao quadrado menos ômega zero ao quadrado, né? Ou seja, menos 2,5 mais ou menos raiz de 6,25 menos 6, né? Que é menos 2,5 mais ou menos raiz de 0,25, tá? Que isso aqui é igual a menos 2,5 mais ou menos 0,5, tá? Porque raiz de 0,25 é 0,5. Então fica menos 2 e menos 3, tá? Por isso que fica S12 igual a menos 2, menos 3. Certo, Paulo? Beleza. Professor, pode voltar um pouquinho lá na frente, lá atrás, onde tu achou a derivada segunda, que eu me perdi um pouquinho naquela parte? Volto sim, Pedro. Que seria aqui, né? Eu obtive duas equações, tá? Eu parti daqui, ó. Essa equação aqui é a equação desse nó, tá? IL vai ser igual a IR mais IC, tá? Então, o meu IL é VC sobre 2, tá? Que é a corrente no resistor, mais 1/2 da derivada da tensão, né? Que essa aqui é a corrente no capacitor, tá? Ou seja, isso aqui, né? Isso aqui sai de IC igual a C dVC sobre dt, tá? Então esse termo aqui, 1/2 da derivada da tensão, equivale à corrente do capacitor, tá? Daí agora eu analisei essa malha aqui, tá? Para equacionar a tensão no indutor. Então eu tenho aqui, ó, 4 que multiplica o IL, tá? Que é a queda de tensão nesse resistor aqui, mais 1 vezes a derivada da corrente, tá? Que é a tensão aqui, ó, no indutor, né? Mais VC igual a zero, tá? Porque o VC está nesse ponto aqui, ó. Isso aqui é mais menos VC, tá? Está em paralelo lá com o capacitor, tá? Então aqui, ó, onde eu tenho o IL aqui, ó, aqui IL e aqui a derivada do IL, eu peguei aqui onde eu tinha isolado o IL aqui na esquerda e substituí no lugar do IL nessa equação, tá? Então fica 4 vezes VC sobre 2 mais 1/2 de dVC dt, tá? Que é 4IL, isso. Daí eu tenho aqui, ó, mais a derivada do IL, a derivada dessa função aqui, ó. Então, derivada dVC sobre 2 fica 1/2 de dVC dt, tá? E se eu derivar 1/2 da derivada da tensão no capacitor, eu tenho a derivada segunda da tensão no capacitor, certo? Então aqui, essa parte que eu não tinha entendido. desse termo aqui, né, do DIL dt,
sendo que o meu IL é função de dVC dt, né? Aí quando tem a derivada, então tu vai pegar a primeira função, no caso, e vai derivar ela, no caso. Eu tenho que isolar a variável em uma das equações, né? Uhum. Isolei o IL e substituí na outra equação, né? E daí, assim, ó, sempre eu vou ter que chegar numa equação diferencial de segunda ordem fazendo isso. Era essa parte que eu não tinha entendido mesmo. Agora clareou. Clareou? Beleza, show de bola. Valeu. Feito. Virgínia, quer ver a resposta completa? Quer ver qual o detalhe da resposta completa, Virgínia? Quer que eu explique de novo ali como obter ela? Tá, vamos lá. Vamos voltar aqui para o quadro. A minha resposta completa, então, tá aqui, né? A resposta completa é essa daqui, ó. O meu VCDT, tá? A resposta completa pode ser tanto a resposta completa da tensão no capacitor, como a resposta completa da corrente no indutor, tá? Então, a resposta completa da tensão no capacitor vai ser a resposta natural, tá? A resposta natural foi essa que eu obtive aqui nesse ponto anterior, ó. Essa daqui, né? É a minha resposta natural, que é esse primeiro termo da resposta completa, e o segundo termo é esse VC de infinito, né? Que é esse daqui que eu obtive aqui analisando a resposta forçada, tá? Então, quando eu juntar essas duas, né? Quando eu juntar elas, eu vou ter aqui, ó, o A1 e na menos 2t mais A2 e na menos 3t. Isso aqui é a resposta natural, tá? Mais 4, que é o VC de infinito, certo? Essa aqui é a minha resposta completa. Só que eu não sei aqui os valores do A1 e do A2, tá? São as constantes ainda que eu tenho que determinar. E como é que eu determino essas constantes, então? Eu preciso aplicar as duas condições iniciais, que é a condição inicial aqui, ó, da tensão, que é a condição inicial da tensão, e a derivada da condição inicial da tensão. Tá? Eu tenho que aplicar essas duas condições iniciais na minha resposta completa. Tá? Mas para fazer isso, eu tenho que derivar a função, né? Eu tenho que derivar o meu VCDT para obter aqui a derivada para poder aplicar t igual a zero nela. Né? Então, a primeira coisa que eu fiz aqui foi derivar, né, do VCDT aqui e eu obtive a derivada do VCDT, né, que fica aqui menos 2A1 e na menos 2t, menos 3A2 e na menos 3t. Tá? Agora eu vou substituir t igual a zero nessas duas funções, né? Para obter aqui o meu VC de zero e o meu dVC de zero dt. Tá? Então ali, ó, quando eu substituo t igual a zero na exponencial, né? E elevado na zero vale 1. Né? Por isso que aqui, ó, 12 era a condição inicial aqui, ó, da tensão no capacitor, é igual a 1 mais A2 mais 4. Né? Eu tiro a minha primeira expressão para 1 e A2. E a derivada da condição inicial da tensão, menos 12 volts por segundo. Aqui eu substituo na derivada do VCDT, né, substituindo t igual a zero. E aqui, então, eu vou, com essas duas funções aqui, né, eu vou tirar os valores do A1 e do A2. Né? Tendo os valores do A1 e do A2, eu só substituo eles aqui nos valores de A1 e A2 da resposta completa. Né? Seria então 12e na menos 2t, né, que o 12 é o A1, e o A2 é menos 4. Então, menos 4e na menos 3t mais 4. E aqui eu tenho a resposta completa. Entendeu, Virgínia?
Certo. Evelyn pergunta então se eu tivesse pedido a tensão em algum resistor, como é que eu faria? Olha só, Evelyn, né? Daí eu teria que analisar o meu circuito, né? Vamos chegar aqui no meu circuito inicial, tá? Vamos supor que eu tivesse pedido aqui, ó, a tensão aqui, vamos chamar isso aqui, ó, mais menos Vx, tá? Nesse resistor, tá? Quando eu calculasse lá a minha resposta final, tá? Eu chegaria que o meu Vx dt, tá? Ele é igual a 4 que multiplica o meu IL dt. Certo? Porque eu obtive ali a corrente no indutor. Certo? Da mesma forma, se eu tivesse pedido aqui, né, nesse resistor, ó, uma corrente Ix aqui, ó, nesse resistor, eu acharia que o meu Ix dt ele é igual ao Vc dt, por exemplo, né, dividido por 2. Tá? Eu vou partir dos valores que eu obtive de corrente no indutor e tensão no capacitor e, a partir daí, analisar as outras variáveis. Né? Se pedisse, por exemplo, a corrente no capacitor, seria a capacitância vezes a derivada da tensão. Tá? E assim por diante. Então, eu sempre vou partir lá daqueles valores que eu obtive de resposta completa de tensão no capacitor e corrente no indutor e calculo as outras variáveis em função deles. Certo, Evelyn? Mas a gente vai fazer depois na lista, eu acho que tem vários exercícios que pede as variáveis em outros elementos, né? E daí vai ficar mais claro para vocês, né? Tendo que determinar essas variáveis em outros elementos, né? Eu só não misturei aqui porque como é a primeira aula que eu juntei tudo, né? Se eu fosse colocar mais isso ainda, ia dar um nó maior ainda na cabeça de vocês. Tá certo? Interromper de novo aqui o compartilhamento. Com fontezinha dependente fica show de bola, Eduardo. São meus preferidos. Certo, pessoal? Saudade, tá bom. O que esse isolamento, essa pandemia tá fazendo com a cabeça de vocês? Tá louco. Alguma dúvida mais aí, pessoal? A minha ideia agora, então, ó, eu acho que o interessante agora é vocês darem um tempo aí com essa parte de circuitos de primeira ordem e segunda ordem, tá? A gente pode retomar isso aí depois. Mas eu queria que vocês dedicassem agora full time para estudar para a primeira prova, tá, pessoal? Então, conforme eu comentei ali no começo da aula, acho que nem todos estavam, né? Eu vou estar de férias, né? Na verdade, eu já estou de férias, mas a gente está sendo orientado a não dar aula nesse período, né? Então, eu vou deixar aí semana que vem para vocês estudarem, e dia 27, então, a gente faz uma aula pública, assim, né, para tirar dúvidas, tá? Mas não se acanhem aí, se vocês forem tendo dúvida ao longo do estudo, né, podem me mandar ali no privado que eu respondo sem problemas, tá? E vamos nos preparar então para a primeira avaliação. E enquanto isso também logo eu vou abrir uma enquete ali para a gente ver a data da segunda avaliação, tá? E daí a gente faz o planejamento depois da primeira avaliação para fazer revisão de toda essa parte de circuitos de primeira ordem e de segunda ordem para vocês estarem bem preparados para a segunda prova também. Tá certo, pessoal? Fechou então, da minha parte era isso. No mais, agradeço aí a atenção de todo mundo, tá? Valeu pela paciência aí e vamos nos conversando.
tá? Qualquer dúvida aí, me mandem por qualquer e-mail aí, e-mail, WhatsApp, que a gente vai conversando, tá certo? Um abração aí para todo mundo, tá? Aproveitem bem o friozinho hoje aí, que final de semana já vai estar derretendo de novo, certo? Feito, valeu, baita séries. Vou aproveitar pra caramba. Feito, valeu pessoal. Grande abraço aí.